greve dos motoristas de ônibus, né, que começaria hoje aqui em João Pessoa e seria por tempo indeterminado. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios, né, o advogado trabalhista, né, da área trabalhista e previdenciário, Rodrigo Dalboni. Ele vai tirar algumas dúvidas, né, sobre isso, sobre os direitos, dos deveres e os deveres dos trabalhadores. Bom, a greve ia acontecer, agora não vai mais acontecer, graças a Deus, porque assim, como é que seria para as pessoas saírem para trabalhar? Principalmente que não tem carro, gente. Né? Iria ser complicado, não iria? Pois é, né? Uma situação de greve, essa altura do campeonato, não seria nada bom, né? E a empresa ela pode também descontar o dia de trabalho daqueles funcionários que não conseguiu assim chegar, será? Será que essa empresa ela pode fazer isso? Bom, essas dúvidas aí a gente vai tirar com o nosso advogado de hoje. Tudo bom? Seja bem-vindo. Como vai? Muito bom dia. Bom dia. Me diga uma coisa, vamos lá, né? Um funcionário trabalha numa empresa, só vai de ônibus. Não tem outro meio de transporte para ele ir trabalhar. O dono dessa empresa, ele pode descontar do salário dessa pessoa, caso ela falte por falta de transporte, doutor? Olha só, Marília, primeiramente um prazer muito grande estar contigo aqui, né? E neste tema tão importante que nós vamos tratar agora, que é a questão da greve dos motoristas e dos fiscais e todo aquele trabalhador do setor dos transportes. E como você colocou, Marília, infelizmente a CLT, que é a lei trabalhista, ela não prevê a possibilidade de o trabalhador justificar a ausência dele pela falta do transporte público. Então o trabalhador ele não pode justificar a ausência ou mesmo um atraso em razão da ausência do transporte público. Em especial, Marília, em vista do fato do movimento grevídico, dessa greve que está sendo trabalhada pelo Sindicato dos Motoristas, ela já ter sido comunicada há praticamente uma semana. Uhum. Né? Ela começou a ser informada a partir de terça-feira, quarta da semana passada, e inclusive o movimento sindical encaminhou uma carta para o consórcio das empresas informando que iniciaria esse processo grevídico e que os problemas e os efeitos dessa greve deveriam ser tratados pelo consórcio, pelas empresas, colocando mais ônibus, trazendo outras alternativas no transporte coletivo. Mas como você colocou, realmente o trabalhador ele não pode justificar essa ausência para o seu empregador, dizendo que não foi ou atrasou por conta da greve. E se ele se atrasar, né? Digamos que ele chega atrasado no emprego dele, enfim, ele também pode ter o seu salário descontado? Sim, ele pode ter os horários descontados, né? Aquela ausência dele, aquele período de ausência, pode ser colocado como um banco de horas, né? Pode ser aproveitado o período de banco de horas dele dentro deste período em que ele ficou ausente. Mas, infelizmente, a nossa CLT, a nossa lei, não prevê uma justificativa como a greve para a ausência do comparecimento ou atraso. Imagina uma empresa gigantesca e essa empresa ter que arcar com o transporte para tanta gente, né? Exatamente. Então, o transporte público, ele é uma obrigação do ente público também, né? Além de ser um serviço de utilidade social, mas o ente público também tem essa visão. Por conta disso, que o consórcio das empresas ingressou com uma ação judicial, uma medida judicial chamada interdito proibitório, para fazer com que essa greve não acontecesse. Certo. Né? E a juíza do trabalho, a doutora Juliette, ao analisar o efeito da greve, não que o que está sendo reivindicado não seja direito do trabalhador, é direito dos trabalhadores. Em especial, o que eles estão buscando, que é a vacinação dos trabalhadores. Eles se entendem, e eu entendo também, que eles são um grupo especializado de trabalhadores e que tem que ter uma visão diferenciada, tem que ter acesso à vacinação. Eles buscam uma reparação salarial e também questões vinculadas ao outro período em que o trabalhador, os outros trabalhadores foram demitidos. Ok, deixa eu te fazer outra pergunta, né? É amparada por lei a falta, né, também do empregado que deixar também de comparecer ao trabalho por culpa de terceiros como greve de ônibus? Não há um amparo legal. Certo. Né? Pelo contrário, a CLT ela não prevê a ausência quando o trabalhador se ausenta ou atrasa pelo motivo de greve. Então, o fato do trabalhador não comparecer à empresa ou se atrasar no comparecimento não justifica o empregador ter que ressarcir esse valor.
né? Então a obrigação do trabalhador é comparecer. Agora me diga uma coisa, em uma situação, a empresa, uma situação assim mais, digamos, um pouco mais grave, a situação dessa pessoa que às vezes não tem realmente um transporte, não tem como ir, vai que para tudo no geral, essa empresa ela tem a obrigação tipo de pagar um táxi, um Uber, sei lá, algum tipo de transporte, ou mandar buscar em casa. Marília, essa sua pergunta foi muito boa, muito perfeita, porque ela se encaixa exatamente no momento que nós estamos passando, que é o momento de adequação. Então o trabalhador ele tem que de imediato, assim que ele percebe que ele não vai ter acesso ao ônibus, ou que o ponto está cheio, ou que não tem outra alternativa, ele tem que primeiramente se comunicar com o empregador. Sim. Liga para o empregador, mesmo que for a cobrar, ele vai te atender, manda um WhatsApp, comunica o que está acontecendo. Informa de imediato que não está tendo acesso ao veículo ou que está com dificuldade. E neste momento, cabe também ao empregador, Marília, fazer uma adequação da solução. Né? Também cabe ao empregador entender que ele tem um papel importante na manutenção deste trabalho e tentar fazer de todas as maneiras com que esse trabalhador chegue ao trabalho. Que nem você mesmo mencionou, tem empresas grandes que às vezes possuem muitos funcionários. Né? Então a empresa fica realmente impossibilitada, às vezes até de funcionar. Exatamente. Porém, aí tem que haver uma adequação entre o trabalhador e o seu empregador para que ache uma solução nesse deslocamento, que pode ser combinar uma carona e o empregador custear esse combustível, né? Ou também numa emergência, como pode ser no dia de hoje, né? Que talvez muitas pessoas não tiveram conhecimento desse movimento, que em que pese esteja enfraquecido o movimento grevídico, mas ele está ainda em ebulição. Então, de repente, o empregador ele pode oportunizar uma forma de transportar esse trabalhador. Com certeza. Agora, nesse caso, né, da falta do transporte, o trabalhador ele pode dar sua justificativa. Será que essa justificativa é válida? Então, a justificativa para ausência não é válida, mas não é válida, porque o artigo 473 da CLT, ele determina quais são os motivos justificáveis para a ausência ou mesmo a falta do trabalhador. Qual seria? E a greve, quando o trabalhador está ausente por uma questão de doença, quando ele tem um filho que nasceu, né, o homem, certo. A mulher ela sai para licença maternidade, quando ele tem que fazer um acompanhamento de um ente junto a um hospital, ou mesmo quando ele vai fazer um serviço militar, né? Então, existe um rol já pré-determinado de várias situações que prevê que o trabalhador ele pode se ausentar e a empresa custear, inclusive no dia do voto, aquela pessoa que trabalha como mesário, ele depois tem 2 dias de falta de justificado. Então, existem algumas possibilidades, mas não no caso da greve. É complicado, né, gente? É complicado. Então, o trabalhador, o que o trabalhador ele deve fazer nessa situação? Então, meu Deus, quem não tem condições de pagar um transporte, tipo um táxi, ou sei lá, um Uber, né, gente? E aí, deve conseguir um dinheiro emprestado? Será? Pega emprestado ali com o amigo, depois eu pago, ou pede o patrão para descontar. Para o patrão, ele vai ter sempre que comunicar-se com o seu patrão. Eu acho que tem que ter algumas, assim, né, alguma saída, porque às vezes, realmente, às vezes, surge de parar tudo, realmente não ter um ônibus, não tem ônibus para a pessoa ir trabalhar. Ou a empresa manda buscar para que o negócio funcione e deixa em casa, eu acho, né? Ou pede para pegar um Uber e ele paga, desconta, sei lá, nem que seja metade, tipo a metade do Uber. É verdade. E neste momento, porque, Marília... assim, eles não têm culpa, né? Tem gente que realmente não tem transporte. Exato. Vai de bicicleta, vai correndo? Não dá, né, gente? E o trabalhador também, o motorista, o fiscal, as reivindicações são muito justas. Né? Eles reivindicam a volta dos cobradores, né? Eles reivindicam o pagamento das comissões sobre o auxílio alimentação deles que foi cortado, eles reivindicam não mais a dobra de jornada, eles reivindicam o pagamento correto das horas extras e o controle do horário de modo correto. As justificativas dos trabalhadores são muito reais e válidas. Porém, o que a juíza se utilizou para determinar a não manutenção da greve é o prejuízo social que uma greve hoje trará toda a sociedade, Marília. Imagina quantas pessoas poderiam estar hoje, agora mesmo, no ponto de ônibus aglomeradas, ou mesmo com a redução da frota em 30%, que é o que o sindicato propôs. Se já com a frota integral nós já vemos uma superlotação, imagina então com 30% do movimento dos ônibus em atividade. Então, os dois lados têm que avaliar, tanto o movimento sindical, que é válido, mas também o consórcio tem que avaliar e tem que entender e tem que chegar num consenso aí. Vamos lá, quais são os direitos de uma empresa, da empresa?
A empresa ela deve exigir, ela pode exigir que o trabalhador compareça, contanto que ela cumpra todas as determinações dela. Então, a empresa exigindo que o trabalhador compareça e o trabalhador não podendo comparecer, se justificando, é possível, inclusive, que o trabalhador tenha esse dia descontado, porque é um direito da empresa de ter este trabalhador lá atuando. Também é um direito da empresa neste momento, Marília, que não seja algo tão agressivo com o trabalhador, é fazer uma compensação, um banco de horas. Hoje a CLT está um tanto mais flexível com a reforma que nós tivemos e ela oportuniza ao trabalhador e ao empregador fazer um ajuste dessas horas. Sim, né? Então, se o trabalhador hoje se ausentar, atrasar, com certeza esses horários eles podem ser compensados com horas extras que a pessoa tenha trabalhado há dias atrás ou horas extras que ela venha fazer no futuro. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque a gente teve agora a antecipação dos feriados, né? E aí, claro que foi uma tentativa de conter o avanço dessa Covid, né? Que a gente tá com esse negócio dessa Covid que nunca vai embora, gente. Eu não sei não, viu? Isso tá demorando demais, né? Mas aí, para o trabalhador, o que é que muda, né, com isso? Em relação a essa semana que teve, né? Vamos juntar os feriados. E depois? Olha só. Continua normal? Não vai ter nada negócio de feriado, muda, vai ser nada normal. muda para o trabalhador. Por exemplo, amanhã é um feriado, dia 21 Sim. de abril, feriado nacional, porém é um dia que vai ter atividade normal em todas as empresas, porque nós já gozamos esse feriado na semana passada. Então esse feriado ele foi antecipado. Então as atividades permanecem normais, porém os bancos não vão funcionar. Então, nós estaremos num período meio híbrido também, né? Mas aquela empresa que já deu a folga na semana passada, ela deve funcionar normalmente trabalhador, ele hoje. tem que entender que ele já teve a folga dele. O trabalho de amanhã, Marília, não conta como hora extra, não conta como dia de feriado. Ele é um dia totalmente normal para o trabalhador, inclusive aquele que está no movimento grevídico hoje aí. Então, não muda nada. Muito bom. Tá aí, gente. Então, você que é trabalhador, né? Cuide de fazer as coisas corretas também. Claro que, né, o dono da empresa também tem que fazer tudo certinho, corretozinho, bonitinho, para que dê tudo certo para todo mundo, né? Quero aqui agradecer ao nosso advogado de hoje por ter vindo aqui esclarecer sobre esse assunto. Né, Rodrigo, muito obrigada. Quer deixar alguma consideração final agora para os nossos Claro, eu só agradeço telespectadores? muito a sua atenção, Marília, o seu olhar positivo à nossa sociedade. Eu acompanho o seu programa, sou um assistente, eu assisto o seu programa, né, sou um telespectador e quero dizer que realmente neste momento tanto as empresas como o sindicato dos motoristas tentem entrar num consenso e tentem achar uma solução. Existem outros meios também de fazer suas reivindicações. Nós temos meios hoje que são menos invasivos à sociedade como um todo e o transporte público é uma atividade essencial. Essencial, gente. Imagina, você sem transporte, você também vai prejudicar outras pessoas. Você tá pensando em você, mas aí você não está pensando no próximo, aquela pessoa que precisa trabalhar, precisa ganhar o seu pão de cada dia, né? Porque como é que ele vai colocar comida na mesa para comer, gente? Então, assim, vamos pensar no próximo também. Sei que é difícil, sei que é complicado. Todos nós estamos querendo essa vacina. A gente também, né? Nossos repórteres que ficam nas ruas o tempo inteiro se arriscando, como a Letícia, né? Que está agora. E ela vai ter mais detalhes para a gente.